muito bem-vindos. Meu nome é André, sou pastor da igreja. Se você está com a gente pela primeira vez, seja bem-vindo. É uma alegria para a gente ter você que é novo, você que é de casa, seja bem-vindo de volta também. Nós estamos no meio de uma série, no começo de uma série de mensagens, onde nós estamos estudando o Evangelho de João, um dos livros mais importantes da Bíblia, que nos ajuda a entender Jesus e o caminho da salvação. Nós estamos no capítulo 3, nós vamos estudar esse livro, provavelmente nós vamos virar o ano estudando esse livro. Nós estamos estudando versículo por versículo para que você entenda essa mensagem tão importante que está no Evangelho de João. E o assunto que nós temos tratado nas últimas semanas é o assunto mais importante que se pode tratar e falar numa igreja. O assunto que nós temos tratado é o motivo pelo qual a Bíblia foi escrita e está disponível para a gente. O assunto que nós temos tratado é o motivo pelo qual Jesus veio à Terra. Nós estamos falando nessas últimas semanas sobre a salvação, a nossa salvação. E nós estamos demorando para tratar desse assunto sem pressa, hoje é a terceira semana, porque nós entendemos que não existe assunto mais importante para a gente entender do que esse assunto de salvação. A gente podia falar sobre muita coisa, mas esse é crucial, a gente entender. E nós temos falado sobre o que é salvação, o que é nascer de novo, como isso acontece. E hoje nós vamos terminar falando desse assunto, olhando mais alguns versículos dessa história que nós temos acompanhado. A história é Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, talvez você se lembre, era um homem extremamente religioso. Nicodemos era um praticante de boas obras. E Nicodemos não era só um conhecedor da Bíblia, ele ensinava a Bíblia para os outros. Esse cara conhecia muita coisa. E nesse diálogo dele com Jesus, 3 vezes, num diálogo razoavelmente curto, no versículo 3, versículo 5, versículo 7, 3 vezes, Jesus diz para Nicodemos uma coisa inesperada. Ele diz assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aqui vem para Jesus um homem religioso, praticante de boas obras, conhecedor da palavra de Deus, e Jesus diz para ele 3 vezes, você precisa se converter, você precisa nascer de novo, você precisa ser salvo. 3 palavras que significam a mesma coisa, uma transformação interior que só Deus pode fazer. Nicodemos, você precisa disso. E ele não só diz isso, mas ele diz, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. É uma forma de dizer, você não vai entrar no céu. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. E é uma coisa inesperada, porque Nicodemos era um cara que, aos olhos humanos, era um cara top. E só nessa interação de Jesus com Nicodemos, nós já aprendemos algumas coisas sobre salvação, já que o assunto é esse. Quer ver o que a gente aprende? Já de cara, primeiro, religião não salva ninguém. Sabia disso? Religião não salva ninguém. Nicodemos era chefe dos religiosos. Não era só religioso, ele era chefe entre os religiosos. E Jesus diz para ele, você precisa nascer de novo, você precisa se converter. Nós aprendemos também que boas obras não salvam ninguém, apesar do que se diz por aí. Porque Nicodemos era um praticante de boas obras, como um bom judeu, como um bom religioso, ele praticava boas obras. E Jesus diz para ele, você precisa se converter, você precisa ser salvo, senão você não vai entrar no céu. E nós aprendemos também que conhecimento bíblico sozinho também não salva ninguém. Porque Nicodemos, ele tinha mais conhecimento, talvez, do que todos nós colocados juntos. E Jesus diz para ele, você precisa ser salvo. Talvez a sua reação ao ouvir dizer que religião não salva, boas obras não salvam, conhecimento bíblico não salva, talvez a sua reação seja a mesma de Nicodemos. Nicodemos entrou em parafuso. Mas peraí, sempre me falaram que era isso que salvava, agora você está dizendo que isso não salva? O que eu faço então para ser salvo? Da mesma forma, muitos de nós fomos ensinados num ambiente, ou crescemos num ambiente onde nós entendemos que o que salva é vir na igreja, é ler sua Bíblia, é amar o próximo, é fazer essas coisas que gente crente faz. Eu espero que você faça todas elas, mas nenhuma delas vai te salvar. Nenhuma delas te garante entrada no céu. O que nós temos aprendido nessas últimas semanas é que nós precisamos de um mover sobrenatural de Deus, uma transformação interior, que tem muito mais do que somente as nossas obras exteriores. Nós temos falado que nascer de novo não é ter uma nova religião, é ter uma nova vida.
para você ter uma nova religião, você pode escolher isso. Você sai da PIB hoje, você vai para uma outra igreja, uma outra religião, e lá você decide ter uma nova religião. Você pode escolher isso. Mas ter nova vida aqui dentro, a gente não escolhe. É Deus quem faz. E se Ele não fizer, não acontece. É uma obra sobrenatural do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, nascer de novo não é nova religião, não é começar a vir na igreja. Nascer de novo é ter vida nova aqui dentro, onde não tinha vida, agora tem. Isso é nascer de novo. Nascer de novo também a gente aprendeu que não é só reconhecer que Jesus é sobrenatural, que Jesus é Deus, mas experimentar o sobrenatural de Jesus aqui dentro da gente. Muita gente acredita, não, Jesus era um cara fora da casinha, acima da média, Deus estava com ele. Nicodemos foi um que reconheceu isso. Mas o nascer de novo acontece quando o sobrenatural de Jesus entra aqui dentro de mim. E algo sobrenatural acontece aqui dentro de mim, não só lá fora em Jesus, mas aqui dentro de mim. Isso é nascer de novo. E isso nós não podemos causar, ou Deus causa ou não acontece. É obra do Espírito Santo. E nós temos falado nas últimas semanas que esse novo nascimento, Jesus usa um exemplo no versículo 8 de João capítulo 3, ele diz, o vento sopra onde quer, você não sabe nem da onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. O Espírito Santo tem que fazer isso em nós. A gente não causa, é Deus quem causa em nós o novo nascimento. E hoje nós vamos encerrar essa história, falando sobre o novo nascimento, lendo os últimos versículos desse diálogo, dessa conversa entre Jesus e Nicodemos, do versículo 16 ao 21 vai ser o nosso texto dessa noite. Não sei se você já ouviu falar de João 3,16, já ouviram falar? É o nosso primeiro versículo hoje, João 3,16, talvez o versículo mais conhecido em toda a Bíblia. E nós vamos ver hoje que para a gente poder entender, não só ler, mas entender a profundidade de João 3,16, nós temos que olhar os outros versículos. Porque esse versículo ele corre o risco de ser o versículo mais bem conhecido e mais mal entendido da Bíblia. Todos conhecem João 3,16, mas sem o 17, 18, 19, 20, 21, a gente não entende a grandeza e a beleza do Evangelho exposto em 3,16. Então vamos ler, começando com 3,16. Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é famoso porque ele resume em poucas palavras praticamente o Evangelho. Deus nos amando, enviando o seu Filho para que nós não fôssemos perecer, mas que nós tivéssemos vida eterna. Ele resume em poucas palavras o Evangelho e por isso ele é muito usado. Mas se nós lermos somente ele, a gente não consegue entender a profundidade do que esse versículo diz. Então nós vamos focar hoje. Nós vamos focar nos versículos 17 ao 21. Sabe por quê? Eu acho que hoje muita gente ainda não alcançou a salvação, não porque não entendem João 3,16. Às vezes a gente pensa para evangelismo, a pessoa que não nasceu de novo, a gente precisa falar com ela sobre João 3,16, que Deus a ama e enviou Jesus para morrer na cruz. Eu acho que esse não é a maior barreira. Acho que a maior barreira na nossa sociedade brasileira hoje está no 16, 17, no 17, 18 e 19. A maior barreira não é a falta de conhecimento do 16, a maior barreira é a falta de conhecimento dos versículos que seguem. Quando a gente entende, nós podemos ler o 16 com outros olhos. Nós enxergamos o Evangelho com outra visão. E eu espero, à medida que a gente estuda os versículos restantes, eu espero que nós possamos depois voltar e quem sabe você veja o versículo 16 com novos olhos nessa noite. Vamos olhar então o 17. 17, depois Jesus continua dizendo, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quero que você note uma diferença entre os versículos 15 e 16 e do 17 e 18 que nós vamos ler daqui a pouco. 15 e 16 fala para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de morte e de vida. A linguagem é morte e vida. No 17 e 18 a linguagem muda. Em vez de morte e vida, nós falamos agora de condenação e salvação. Olha o 17 de novo. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha agora o versículo 18 comigo. Quem nele crê não é condenado, está aí a nossa palavra. Mas quem não crê já está condenado,
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deixa eu ler de novo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, para nós entendermos a beleza do Evangelho, do versículo 16, nós precisamos entender o que está dizendo aqui no versículo 18. A maior barreira para a salvação, eu acho, no Brasil hoje, na nossa cultura hoje como ela é que nós não entendemos corretamente o versículo 18. E por isso não abraçamos o versículo 16 com a força que deveríamos abraçar, porque nós não entendemos. Deixa eu explicar para você. A maioria de nós não entende a nossa condição sem Jesus. A maioria de nós tem um conceito errado sobre quem eu sou sem Jesus, sem a salvação, sem esse Filho unigênito que foi mandado para a terra. Quem sou eu sem Ele? Nós partimos de um pressuposto que é mais ou menos o seguinte. Eu não sou um cara perfeito, mas eu também não sou tão ruim assim, né? Afinal, né? Ninguém é perfeito, eu entendo que não sou perfeito, mas também não sou ruim. Eu sei que eu não devo me achar demais, porque o orgulho é pecado, então eu não vou me orgulhar, mas eu também, poxa, eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, então dá uma folga aí, afinal, ninguém é perfeito. E a gente parte de um pressuposto de que o nosso estado natural é um estado de neutralidade, nem bom nem ruim, sou neutro. Se a gente fosse colocar numa escala de 0 a 10, a gente diria, eu sou um 5. Não sou ruim, também não sou bom, eu sou neutro, sou um 5. E com Jesus, eu me torno um 6 ou 7. Eu dou uma melhorada, porque Jesus ele me ensina a ser caridoso, me ensina a perdoar e a ser generoso. Eu dou uma melhorada muito boa com Jesus. E o que acontece é que, se eu parto desse pressuposto de que eu sou neutro, quando alguém fala comigo sobre Jesus morrendo numa cruz para me salvar, a gente fala, poxa, que legal, cara, nossa, que cara gente fina esse Jesus, né? Que cara maravilhoso, ele é extremamente amoroso, é útil, ele ajuda a gente a se tornar melhor, a gente se torna mais responsável, mais caridoso, e Jesus é um cara ótimo, porque com Jesus eu passo de neutro para melhor do que neutro. A grande maioria de nós, conscientemente ou inconscientemente, parte desse pressuposto. Sou nem bom nem ruim, sou neutro. E é por causa desse pressuposto que a grande maioria de nós não entende a beleza do Evangelho. Preste bem atenção no que eu vou dizer. É por causa desse pressuposto que nós não entendemos o Evangelho, e porque nós não entendemos o Evangelho, nós não abraçamos a verdade do Evangelho, e porque nós não abraçamos a verdade do Evangelho, nós não somos salvos. Muitos na nossa sociedade hoje. Nós precisamos entender o que está escrito no versículo 18. Leia comigo de novo, acompanhe comigo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Se você tem costume de sublinhar ou rabiscar na sua Bíblia, circule, sublinhe, já está condenado. Você percebeu? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Sabe qual é a nossa condição sem Jesus? Não é uma condição de neutralidade. A nossa condição sem Jesus é uma condição de condenação. Sem Jesus eu não sou um 5, sem Jesus eu sou um 0, eu sou um 10 negativo. E Jesus vem para nos libertar dessa condenação. A Bíblia diz que todos nós somos justamente condenados por Deus pelos nossos pecados e que Jesus é a única salvação para essa condenação. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você não acredita, olha comigo alguns versículos adiante na sua Bíblia, versículo 36 de João capítulo 3. Dá uma olhadinha, senão vai aparecer aqui no telão também. João, mesmo capítulo 3, versículo 36 diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Circule mais uma vez na sua Bíblia. Permanece sobre ele. Estão entendendo? A ira de Deus já está sobre nós. Quando Jesus vem, ele vem para nos salvar dessa ira justa, dessa condenação justa de Deus. Nosso estado não é estado de neutralidade. Nosso estado existe uma ira justa de Deus sobre nós pelo nosso pecado. Nós somos condenados. Esse é o ponto de partida. E quando a gente entende isso, isso muda a nossa percepção do Evangelho. Muda a nossa percepção de Jesus, muda a nossa percepção de João 3,16.
Deixa eu tentar ilustrar para você com uma coisa do nosso cotidiano. Imagine que hoje, depois do culto, você chega em casa e no Fantástico aparece um noticiário. Gente, noticiário é super importante para tudo. Acharam uma cura para um tipo determinado de câncer. É uma coisa nova que está curando 100% dos pacientes. É uma pílula que você toma e resolve o teu problema de câncer. Se você não tem câncer, você vai dizer, cara, que legal. Que bom, encontrar uma cura, isso vai ajudar muita gente, vai resolver muito problema. Cara, eu fico feliz por isso, genuinamente feliz. Mas, como eu não tenho câncer, não afeta a minha vida diretamente, certo? É bom, é útil, fico feliz, mas não me afeta, porque eu não tenho câncer. Agora imagina que você vai para casa, ouve o mesmo noticiário, e essa semana teu médico te deu um diagnóstico de câncer. Como que você vai reagir ao noticiário? Para tudo que eu quero ouvir. Levanta o volume, traz um papel e caneta, eu preciso anotar o número dessa clínica, o número desse remédio, para tudo, liga para os amigos, eu tenho solução. Eu descobri que foi descoberta uma cura para o meu problema, para tudo, avisa todo mundo, isso é a coisa mais importante para a minha vida agora. Queridos, a Bíblia diz que todos nós temos um câncer que é o mais letal de todos. E você precisa saber disso. Porque isso faz parte do Evangelho, faz parte da gente entender João 3,16. João 3,18 diz que eu e você temos um câncer chamado pecado, que é mais letal, porque ele não só pode tirar a nossa vida aqui, essa vida onde a gente vive com o corpo físico respirando, mas ele pode tirar a nossa vida por toda a eternidade. Porque um dia essa vida do corpo físico vai acabar, mas o nosso espírito ele vive para sempre, ou na presença de Deus ou na ausência de Deus. E o pecado ele compromete não somente a nossa vida aqui, mas a nossa vida eterna. E quando a gente entende que nós temos esse câncer sobre nós, muda tudo, muda a nossa situação. Quem não crê já está condenado. Mas graças a Deus pelo início do versículo 18, quem nele crê não é condenado. Glória a Deus por isso. Mas pastor, peraí, esse negócio de condenação eu não estou engolindo não. Afinal, pastor, eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, pastor. Eu não estou disposto a acreditar que eu sou condenado. Da onde o senhor está tirando isso? Estou tirando do próximo versículo, versículo 19. Você quer saber o que nos condena? Dá uma olhadinha no versículo 19, é o próximo versículo. Diz assim, este é o julgamento. Já que estamos falando de condenação. Houve um julgamento, o justo juiz, o Deus de toda a terra, olhou sobre mim, sobre você, sobre o coração humano e fez um julgamento. E está aqui no versículo 19, olha o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Não sei se você já descobriu isso, mas a Bíblia sabe mais a respeito de você do que você mesmo sabe a respeito de você. E nesse versículo, Deus, ele abre uma janelinha para a gente enxergar lá no fundo do nosso coração. Além de todas as camadas de autoproteção e de fingimento que a gente tem para a gente não parecer tão ruim, ele mostra lá no fundo que está na raiz do problema do nosso coração. Ele dá uma janela para a gente enxergar o que ele enxerga no nosso coração. E o que ele diz é que sem Jesus nós naturalmente amamos as trevas. A nossa condição sem Jesus é que a gente ama as trevas. A Bíblia diz que nós nascemos com uma propensidade para o pecado, nós já nascemos com esse desejo, essa propensidade, nós já nascemos rebeldes e egoístas por causa da influência do pecado nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós nascemos tortos, nós nascemos já pendendo para esse lado do erro, com algo no nosso coração que precisa ser consertado. Se você não acredita nisso, tenha filhos e você vai ver isso na prática, porque um dia você vai ter segurando o seu bebezinho fofinho, maravilhoso, de 1 ano e meio, você vai descobrir, opa, teve uma reação aqui que, da onde que veio isso? E você vai ver egoísmo, você vai ver um monte de coisa no seu bebezinho maravilhoso que a gente não espera, mas a gente vê, mas nunca ensinaram isso para ele, da onde que ele tirou isso? Essa semana eu estava em casa com o Mateus, a família estava lá, o Mateus estava tomando banho, e a gente estava com pressa para sair, eu precisava tomar banho também, então, em vez de dar um banho no Mateus, eu entrei junto no chuveiro com o Mateus, a gente tomou banho junto, já lavei ele rapidinho. Só que tinha um problema. Essa semana fez frio, né? E aí lá em casa, não sei se é igual na casa de vocês, a gente trabalha com o chuveiro assim, quase desligando, né?
você tenta achar aquele ponto assim, onde ele não está desligado, mas está bem quente. Aí sai aquele fiozinho de água bem quente, você fica debaixo daquele fiozinho, se esquentando. Aí eu entrei no chuveiro e o Mateus está lá, tomando banho, eu estou tentando tomar banho junto com ele. Daí a gente vai tentando compartilhar a água e tal, e daqui a pouco o Mateus vem, ele começa a dar ré assim, me empurrando, e faz isso aqui, ó. Daí eu saio, ele esquenta um pouquinho, daí ele sai, daí eu venho, esquenta um pouquinho, depois ele volta, começa a dar ré, faz assim, me empurrando. 4 anos de idade, fofo que é uma beleza. Mas já sabe, pai, a água quente é minha, sai você daqui que esse negócio é bom, eu quero para mim isso. Tem algo no nosso coração que já nasce egoísta, a gente já nasce com essa propensidade. Esse exemplo que eu estou dando do Mateus é um exemplo bobo, é um exemplo simples, é um exemplo singelo até do que acontece. Mas a realidade, queridos, é que o nosso coração nasce torto. E se a gente permitisse Deus tirar todas as camadas de autoproteção e enxergar o que realmente está dentro do nosso coração, nós veríamos o que Deus vê. Sabe o que Deus vê? O meu coração sem Jesus, eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus. Essa ideia de que tem um Deus soberano sobre a minha vida, que eu preciso me submeter a Ele, não, meu coração não gosta disso. Eu não gosto disso. A luz vem, começa a mostrar isso e eu corro para as trevas, porque o meu coração é mau, minhas obras são más. Eu quero ser Deus, eu quero tomar minhas próprias decisões. Eu quero ser dono do meu nariz, eu quero saber o que é melhor para mim. Eu quero ser Deus. Essa é a condição do meu coração, essa é a condição do seu coração. E Deus nos mostra isso aqui. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas porque as suas obras eram más. Essa é a condenação, esse é o justo juiz olhando para o nosso coração e dizendo, a luz apareceu e a gente resistiu à luz. Imagine comigo assim, nós fizemos obras más porque nós queremos ser Deus. No fundo, toda desobediência a Deus é uma rebelião, dizendo eu quero ser Deus, eu sei o melhor, eu toco a minha vida, eu quero ser soberano, é rebelião a Deus. Porque as nossas obras são más, quando a luz aparece, eu corro da luz. Sabe por quê? Porque a luz, ela expõe as minhas obras más. Então eu encontro refúgio nas trevas, porque nas trevas pelo menos tem trevas dentro de mim, mas tem trevas ao meu redor. Ninguém vai ver as trevas dentro de mim. Quando a luz aparece, eu corro, porque eu não quero que os outros vejam as trevas que estão dentro de mim. Essa é a condição do nosso coração sem Jesus. E por que nós corremos da luz para as trevas, Deus diz, condenado. Condenado. Justamente condenado. Por quê? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más, e porque as trevas traz conforto, segurança, porque aqui ninguém vai ver o que realmente está acontecendo no meu coração, e a gente esconde as coisas e corre da luz. Queridos, sabe qual é o meu maior problema? Meu maior problema? Talvez não, com certeza, o seu maior problema? Meu maior problema não são meus pais, não é meu patrão, não é meu vizinho, não é minha esposa, não são meus filhos, também não é o seu patrão, seu pai, sua mãe, seu vizinho, sua esposa, não é nada disso. O meu maior problema sou eu. E o seu maior problema é você. E essa condição do nosso coração que precisa ser transformada por Jesus. E a gente pode viver, às vezes, a vida toda apontando para os outros. A culpa é dele. Não, tem algo dentro de mim que precisa ser transformado por Jesus. E por causa disso, por causa da escuridão que há no coração humano, no meu e no seu, nós preferimos a escuridão para que as nossas obras não sejam reveladas. E por isso somos justamente condenados por Deus. Sabe como é que é o teu coração, o meu coração sem Jesus? Rebelde. Autossuficiente. Deus, que eu me submeto, que eu não tenho direito mais às minhas escolhas, mas eu me entrego a Deus. Não, isso eu não quero não. Isso eu não quero não. Isso eu não estou pronto não. Autossuficientes, rebeldes, justamente condenados por Deus porque nós escolhemos as trevas, porque as nossas obras são más. Esse cara sou eu, esse cara é você, sem Jesus. É isso que a Bíblia diz. É isso que está sendo exposto para nós no 18 e 19. E eu sei que falar sobre essas coisas é desconfortável. Mas eu preciso chamar a sua atenção para isso por 2 motivos. Primeiro, porque está na Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia, então nós vamos ver o que está escrito lá. Segundo, porque eu acho que esse é o maior
problema hoje para as pessoas entenderem o Evangelho. As pessoas não têm dificuldade de entender que Deus amou ao mundo e mandou Jesus. As pessoas têm dificuldade de entender o quanto nós precisamos do amor desse Deus e desse Filho que Ele enviou para morrer no meu lugar. Na nossa cultura hoje, a nossa autossuficiência, a nossa independência nos tornou fechados, onde a gente não consegue entender a beleza de João 3,16. A gente não consegue entender a beleza do Evangelho. Sei que é desconfortável, mas talvez para você receber a salvação, você precise entender a sua condição sem Jesus. Você não é neutro, eu não sou neutro, nós não somos neutros. Nós somos condenados. E Jesus veio para tirar a condenação. Vamos ler agora João 3,16 de novo. Porque Deus amou ao mundo tanto que Ele deu seu Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso. Unigênito significa o único Filho, não tinha outro. Era Ele, somente o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça mais, porque esse é o nosso destino, mas que tenha a vida eterna. Quando esse versículo diz que Deus nos amou, a palavra no grego é uma palavra um tipo de amor bem específico, é o amor ágape, um amor incondicional. Sabe por que Deus nos amou incondicionalmente? Porque a nossa condição sem Jesus é deplorável. Deplorável. Tinha que ser um amor incondicional, porque Ele amou condenados. Ele amou criminosos. E mandou um justo para morrer na cruz no nosso lugar, para pagar o preço para que nós, condenados, pudéssemos ser livres. Isso é amor incondicional. Quando eu entendo o versículo 18, de quem eu sou sem Jesus, o versículo 16 lê diferente. É diferente. Não é só um cara legal que veio para me ajudar, é a salvação da minha vida. E hoje nós não entendemos o caminho da salvação porque nós não entendemos muitas vezes a nossa necessidade de Jesus. Ele não só disse que nos amava, Deus, mas Ele demonstrou o seu amor mandando o seu Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso para ser condenado, morrer no nosso lugar. Pois Deus enviou, versículo 17, o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não foi mandado para condenar, por quê? Porque agora a gente entende, nós já estávamos condenados. Jesus não vem para condenar ninguém, nós já estávamos condenados. Ele vem para salvar aquele que já estava condenado. Esse é o papel de Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho, e esse Evangelho realmente é boa notícia. Boa notícia. Nós, justamente condenados, recebemos um presente de amor incondicional de Deus, de um Filho chamado Jesus, que toma o nosso lugar na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o Evangelho. O resto é lucro. Esse é o propósito da vinda de Jesus, é o propósito pelo qual a Bíblia foi escrita. Esse é o assunto mais importante de você resolver na sua vida, o resto é lucro. Mas infelizmente nós não entendemos muito bem esse Evangelho no Brasil hoje. É por isso que tem igrejas lotadas para o culto da bênção, para o óleo ungido, para o culto da culto da restituição em dobro. Venha que Deus vai... Gente, eu espero que Deus abençoe você, eu espero que você seja próspero, eu espero que Deus supra todas as suas necessidades e vá além das suas necessidades, suprindo até um sonho seus. Mas o nosso maior problema não é que a gente precisa de um emprego. Nosso maior problema não é que a gente fica doente de vez em quando. Nosso maior problema não é que a gente não conquistou a casa própria ainda. Eu espero que Deus te dê tudo isso. Mas o nosso maior problema é que nosso coração é justamente condenado por Deus. Jesus nunca prometeu que você vai ter a casa própria, que você não vai ficar doente, que você vai ter restituição em dobro. Isso não está na Bíblia, não foi prometido. Mas sabe o que foi prometido? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está prometido. E esse é o maior problema, essa é a maior situação que nós precisamos lidar, a situação da nossa salvação. Esse é o Evangelho. O resto é lucro. O resto é detalhe. Infelizmente, hoje, muitos não conhecem essa mensagem, ou porque não entendem o Evangelho, ou porque não entendem a condição do seu coração sem Jesus.
que a gente precisa fazer para receber a salvação? O que a gente precisa fazer para nascer de novo, como nós temos falado nas últimas semanas? O versículo 16 diz, para que todo aquele que nele, Jesus, que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa crer. Mas preste bem atenção, porque nós temos falado que na Bíblia, crer nunca é acreditar. Tem muita gente que acredita em Jesus, isso não muda nada na vida deles. Crer é você se lançar sobre um objeto, crendo que ele vai te segurar. Crer é você depender inteiramente de Jesus para a sua salvação. Você entender, eu sou sim justamente condenado, porque no meu coração há sim escuridão. E eu preciso sim desse Salvador, então eu me entrego inteiramente a Ele. Para que Ele me dê nova vida. Isso é crer. Entregar toda a minha vida, o meu futuro, o meu orgulho, a minha independência, a minha autossuficiência. Eu lanço tudo isso sobre Jesus, entendendo que somente dele vem a minha salvação. Queridos, nós não viemos para Jesus para ter uma vida melhor. Nós viemos para Jesus porque só Ele oferece vida. Vocês estão entendendo a diferença? Eu não venho para Jesus para que eu passe de 5 para um 6 ou 7. Não, eu venho para Jesus porque eu sou um 0, condenado. E Ele me faz justo, Ele me faz um 10. Perfeição não, mas transformado, justificado pelo sangue de Jesus. Nós não viemos para Ele para ter nova vida, mas sim porque Ele tem a vida. Essa é a terceira semana que nós estamos falando sobre salvação. Nas últimas duas eu propositalmente não dei oportunidade para você que tem acompanhado e tem me ouvido de você decidir entregar a sua vida para Jesus. Eu não te dei essa oportunidade. Sabe por quê? Eu queria que você entendesse o que é novo nascimento, queria que você entendesse o que é crer, eu queria que você entendesse hoje a condição do seu coração sem Jesus para você tomar uma decisão consciente, informada e sabendo o que é entregar a sua vida, para que você possa crer e não somente acreditar. Mas conforme prometido, hoje eu vou te dar uma oportunidade de você escolher crer em Jesus. De você fazer a sua parte, que é crer, se lançar sobre Jesus e pedir que Deus faça a parte dele, que é o Espírito Santo gerar nova vida em você. Isso ele tem que fazer, se ele não fizer, ninguém faz. Mas nós podemos fazer a nossa parte hoje, eu vou te dar oportunidade de você fazer isso. Só existem, a esse evangelho, só existem duas respostas cabíveis. E elas estão no versículo 20 e 21. Eu quero concluir com isso. Dá uma olhadinha nos últimos 2 versículos do nosso texto. Duas respostas ao fato que nós somos condenados e Jesus é o Salvador. Número 1, versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, temendo que as suas obras sejam manifestas. Uma coisa é dizer, não quero que ninguém veja meu coração, não, eu vou fugir da luz, eu corro da luz e continuo em condenação. Isso é uma resposta cabível, você pode escolher isso. Olha o 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Quem pratica a verdade, vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Só tem duas respostas, ou você vem para a luz ou você corre da luz. Ou você vem para a luz ou você fica nas trevas. Qual é a sua escolha hoje, hein? Você que não escolheu isso ainda. Eu creio que nós estamos num ambiente onde a grande maioria já fez a sua escolha. Mas eu sei também que muitos não fizeram ainda. Ou se fizeram, não fizeram com o entendimento que nós temos tido nessas últimas semanas. Qual é a sua escolha? Nas últimas 3 semanas nós acompanhamos a vida desse homem chamado Nicodemos. Nicodemos ouviu da boca do próprio Jesus tudo isso que a gente tem lido. Tudo isso que a gente tem estudado, ele ouviu Jesus falar para a vida dele. O que será que Nicodemos escolheu, hein? A história termina aqui, continua, e a vida segue. E o que será que aconteceu com Nicodemos ao ouvir isso que a gente tem ouvido? Você sabia que a Bíblia dá uma resposta para a gente? Pelo menos eu acho que é uma resposta. Está lá no Evangelho de João, mesmo livro, só que lá no fim, capítulo 19, a partir do versículo 38. Eu quero ler contigo rapidamente. João, capítulo 19, a partir do versículo 38. Eu creio que tem uma resposta aqui ao que Nicodemos decidiu. Só para você entender, aqui já estamos no fim da história, Jesus já foi crucificado, ele está ainda na cruz, ainda pendurado na cruz, entre a crucificação e seu sepultamento. João capítulo 19, versículo 38, Nicodemos aparece de novo. Olha só o que diz ali, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus que estava lá na cruz.
José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque ele tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Lembra do começo da história? Ele vem para Jesus à noite, se escondendo para ninguém ver. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Versículo 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro estava perto, colocaram Jesus ali. Preste bem atenção nas imagens que João está usando aqui. Nicodemos, o cara que veio para Jesus nas trevas à noite. Nós falamos aqui, aquele que não escolhe Jesus, ele corre para as trevas, ele se esconde da luz. Agora Nicodemos aparece algum tempo depois, à plena luz do dia, carregando 34 quilos de especiarias para pegar junto com José de Arimateia o corpo de Jesus, embalar e colocar no túmulo. Será que Jesus se tornou precioso para Nicodemos? Nicodemos saiu da escuridão, das trevas, do anonimato, e ele veio para a luz. Ele veio para a luz. E querido, você pode fazer a mesma coisa hoje. Querida, você pode fazer a mesma coisa hoje. Você pode sair das trevas e vir para a luz. Você pode parar de dizer não para a luz, eu me escondo nas trevas. Você pode correr para a luz e receber salvação. Não ser mais condenado, sair daqui diferente. Você entrou condenado, você sai daqui salvo em Jesus Cristo. Você pode fazer isso hoje. Eu te convido a fazer o que ele fez. Eu te convido hoje a você vir para a luz, a você se entregar a Jesus. Isso quer dizer botar aos pés de Jesus os meus direitos, o meu desejo de ser Deus e dizer, eu reconheço que o Senhor é Deus e que eu preciso do Senhor aqui dentro. Eu preciso de uma transformação interior na minha vida. O seu trabalho, como nós falamos, é crer. Crer que o que a Bíblia diz é verdade, que você é condenado sem Jesus. Crer que Jesus te amou, Deus te amou incondicionalmente, como diz no versículo 16. Crer que através do perdão de Jesus você pode, hoje, sair daqui diferente de como você entrou. Crer que se você abrir a mão da sua autodependência, você pode receber de Deus algo novo dentro do seu coração, entregando a sua vida inteiramente a Jesus e dependendo somente dEle. Eu quero te convidar hoje a você, pela fé, e entendendo o que nós vimos nesses versículos, quero te convidar hoje a, pela fé, você se agarrar em Jesus como a sua única fonte de salvação, porque Ele é. Se você já conhece o Evangelho, você já nasceu de novo, você já vem de igreja, então é só para você um lembrete hoje, de onde nós estávamos e onde Deus nos trouxe. Glória a Deus por isso. Mas se você não tem certeza, pastor, eu estou aqui, eu tenho religião, faço boas obras, reconheço que Jesus, mas aqui dentro não tem vida, aqui dentro não tem nada sobrenatural ainda, aqui dentro não houve uma transformação. Meu irmão, minha irmã, não tem como você ter um encontro com Deus e não saber se teve. E hoje você pode fazer a sua parte, crer, se entregar, se lançar a Jesus, dizer, eu me entrego ao Senhor. E nós podemos orar pedindo que o Espírito Santo sopre sobre você e gere nova vida no seu coração.